Veja no ICL Notícias, segunda edição. Aliás, não é a maioria da população que está representada no Congresso Nacional. Bolsonaristas em fúria com o STF. Supremo reforça a segurança após aumento de ameaças a ministros. É guerra declarada. Aliados de Eduardo Bolsonaro monitoram bens de Alexandre de Moraes e outros integrantes do STF nos Estados Unidos. Não cansam de ofender mulheres. Imagine o que é tolerar Marina 6 horas e 10 minutos sem enforcá-la. Fala contra Marina Silva. Vai parar no Conselho de Ética. E senador Plínio Valério diz que não se arrepende. Dificilmente talvez isso fosse dito se o debate fosse com um homem. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora. E boa tarde para você que nos assiste pela Pop TV no Rio Grande do Sul. Por enquanto, na mesa redonda, não tem ninguém sentado aqui comigo, porque Rodrigo Viana foi dar uma respirada, né, gente? Estava no ICL Urgente até agora. Mas Leandro Demore vai me fazer companhia nessa tarde de quinta-feira. Demore, a gente tem muito o que conversar por aqui, porque a ofensiva tá braba. Boa tarde para você, querido. Boa tarde, a gente tá se sentindo como os personagens do Chaves, que todo mundo foi para Acapulco, como você falou pra mim no WhatsApp. Eu ia fazer essa piada, mas eu falei tudo bem. Então hoje você é a Pops, eu sou o Godines, e a gente vai apresentar esse jornal aqui até a chegada do Rodrigo Viana. É isso aí, você que não me deixou sozinha nessa tarde, Demore, não me abandonou. A gente vai falar sobre... Fala, querido, fala. Não, jamais abandonaria. Boa tarde para toda a nossa comunidade. A gente tem muita coisa para ligar hoje aqui. Que bom. A gente, na verdade, vai falar de assuntos bastante graves, né? A gente começa aqui dando uma respirada, porque a gente precisa também, né, dar uma respirada para poder aguentar o tanto de ameaças agora que a gente vem acompanhando. A gente vai falar de ameaças contra jornalistas, já falou em outros programas, também no ICL Notícias, primeira edição. Aqui, hoje a gente fala mais especificamente de alvos, os ministros, mais diretamente sendo alvos agora, já que temos o julgamento marcado para a semana que vem, no âmbito do inquérito, né, que apura ali os golpistas do 8 de janeiro. Né? Esse número de ameaças tem crescido, eles sempre receberam essas ameaças, mas agora por telefone, desde que foi marcado de fato esse julgamento que vai acontecer na semana que vem contra o Bolsonaro e outros 7 réus também. E o Supremo, para tentar lidar com toda essa situação, né, além de reforçar a segurança, montou um esquema justamente para acompanhar todo esse caso na semana que vem, né, Demore? E depois, mais para frente, a gente vai falar sobre jornalistas que estão sendo monitorados também. Muitos até não têm uma relação com esse caso, mas acho que está muito relacionado ao crescimento da extrema-direita, né, e a esse sentimento que vem crescendo na nossa sociedade. Olha, Gabi, eu tenho sentido, muita gente me pergunta, né, muitas vezes como são as coisas no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você ouve as mesmas perguntas também, né, as pessoas que se preocupam até com a gente, com os colegas jornalistas que estão todos os dias colocando a cara a tapa para fazer esse trabalho que a gente faz. E é muito curioso, eu não sei se você tem notado, Gabi, isso é uma coisa interessante para a nossa comunidade entender também. Depois do fim da eleição, depois do 8 de janeiro, principalmente, 8 de janeiro foi um marco muito importante, pelo menos para mim, pessoalmente, porque eu senti que as coisas deram uma boa acalmada, sabe? Tava tudo, assim, parece que aquela loucura que explodiu no 8 de janeiro, e depois a reação que as instituições tiveram, as pessoas sendo presas, os procedimentos investigativos sendo abertos, os processos sendo julgados, as pessoas sendo condenadas, deu uma boa arrefecida nos ânimos. Eu senti isso assim quando eu pego muito avião, né? Toda semana estou fazendo aí essa ponte aérea maluca aí. E aí
nos últimos tempos eu tenho sentido o clima mudar. E parecia um pouco coisa da minha cabeça, sabe? Eu fiquei muitos anos andando com segurança, né? Nos últimos tempos dei uma aliviada em relação a isso também, mas parecia coisa da minha cabeça, parecia que tinha alguma coisa no ar, principalmente depois daquele caso daquele rapaz que se explodiu na frente do STF. Sim. A gente viu, parece que o bolsonarismo, conforme ele diminui de certo modo, não que ele esteja desaparecido, né? Mas a gente viu em Copacabana nesse final de semana, menos de 20 mil pessoas, lembrando que o Bolsonaro já botou mais de 100 mil pessoas na Avenida Paulista. Parece que ficam só, sabe aquele fim de festa, Gabi, que fica só as pessoas erradas? Tá ficando fim de festa a coisa, né? Tá ficando aquela pessoa que bebeu demais, tá ficando aquela pessoa que não fez nada a festa inteira e tá procurando briga, tá olhando para todo mundo. Quando os ânimos já estão lá em cima, parece, né? Nos extremos. Isso, exatamente. Então eu acho que a gente tá vivendo esse momento. Os jornalistas que tinham tido um período de paz até relativa no último ano e pouco, a gente viu agora, só esse ano, nos últimos meses, a Amanda Aldi sofrendo ataques lá da agência pública, o Paulo Motorini sofrendo ataques, agora o Diego Erdi, a gente leu ontem as mensagens aqui, o Thiago Erdi, nosso colega lá do UOL, Thiago Erdi, aliás, conheço já há muito tempo, o Thiago Erdi é um cara assim, pensa uma pessoa de paz. Fez parte da Brage também, né? Então já acompanha ameaças jornalistas há muito tempo, agora sendo alvo de fato, né? Exatamente, com endereço vazado, com rotina da sua própria rotina vazada, aquele graduação de ameaça que a gente sempre fala, né? Você tem uma graduação de ameaça quando começa a ficar muito próximo de pessoas divulgando, por exemplo, onde estudam os seus filhos, a rotina que você faz no dia a dia, isso começa a ficar muito preocupante. E claro, nós estamos chegando na próxima semana a um fator definidor para o Brasil, que é o Bolsonaro muito possivelmente virando réu no STF. Então a gente teve esse movimento do Eduardo Bolsonaro essa semana, ficará nos Estados Unidos, falou aliás agora que só volta para o Brasil quando Alexandre de Moraes sair do STF, acabou de dar essa declaração, né? Então você veja, esses ânimos se exaltam de novo. O Brasil entra, infelizmente, no momento de tensão mais uma vez. A gente começa a ficar preocupado com colegas jornalistas mais uma vez. E claro, os ministros vão tomar todos os cuidados aí nesse ano e no próximo, no mínimo, porque nós vimos o que essas pessoas são capazes de fazer, não só no 8 de janeiro, mas aquele rapaz que por incompetência ou imperícia, né, acabou não conseguindo o seu intento, que era entrar no Supremo Tribunal Federal e explodir uma bomba dentro do plenário, era a ideia do tio França, que ele acabou se suicidando na frente do STF. Então, olha, a gente tem que abrir muito o olho, Gabi, porque as coisas vão ficar cada vez mais tensas daqui para frente. Com certeza, estão ficando, a gente está sentindo, né, Demori, não é uma coincidência, agora está ficando muito claro, porque até o Eduardo Bolsonaro está fazendo uma ofensiva muito forte, né, publicou o vídeo nessa semana nas redes, está articulando, tentando se aproximar ali dos deputados, dos parlamentares dos Estados Unidos, do próprio Donald Trump, do Elon Musk. Esse é o plano, né, do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro e da extrema-direita. Inclusive, deputados da base do Donald Trump lá no Congresso dos Estados Unidos enviaram uma carta para a Casa Branca pedindo que o governo dos Estados Unidos, olha só, gente, adote sanções contra o Alexandre de Moraes. Esse que você está vendo aí na sua tela é um trecho da carta desses deputados que eles enviaram para a Casa Branca e eu vou ler esse trechinho aqui. Então, abre aspas. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem a ver com justiça, mas sim com a eliminação da concorrência política por meio de lawfare judicial, assim como o presidente Trump foi alvo antes de fazer o maior retorno político da história. Tem também o deputado republicano Richie McCormick, foi para as redes sociais, que é uma prática também da extrema-direita, né, para pedir apoio, para que mais congressistas assinem essa carta. Ali escreveu nas redes o fato de que o Eduardo Bolsonaro, que é o deputado mais votado lá do Brasil, filho do ex-presidente, tenha sido forçado a buscar exílio, demonstra alarmante deterioração da democracia, tal, enfim, adotando justamente esse discurso que vem sendo muito praticado aqui pela extrema-direita brasileira e muito capitaneado pelo Eduardo Bolsonaro, né, Demori? Eu acho muito preocupante que, de fato, a gente está vendo uma adesão, né, ainda que seja de parte desses parlamentares.
A gente tem que lembrar algumas coisas, né, Gabi? Nos Estados Unidos também existe aí... Voltamos, tá tudo certo. Não caímos, perdão, não caímos, imagina. Tá. Nos Estados Unidos também existe aí Carla Zambelli, né? Nos Estados Unidos também tem Marcos Duval. Esses congressistas, a gente fala congressistas dos Estados Unidos, parece que é gente séria, né? Essa gente aí, Gabi, pro seu deleite, eu vou falar aqui, é um bando de cretino e vagabundo, né? Não tem outras palavras. Tava com saudade. Não tem outras palavras, Gabi. Porque, assim, lá também tem esse tipo de gente imbecil cada vez mais. O trumpismo, ele tomou conta dos republicanos como o bolsonarismo e a extrema-direita tomou conta do que era antigamente uma direita democrática no Brasil, como nós noticiamos ontem aqui a morte do Cláudio Lembo, que era das pessoas de direita no Brasil democrático. A gente tem aí José Sarney ainda vivo, né? O próprio Geraldo Alckmin, José Serra, mas são pessoas em extinção, né? Agora, Gabi, eu não sei se eu estou errado, eu vou propor aqui um desafio lógico, tá? Você me ajuda, talvez eu esteja ficando maluco. Veja, não existe, tem um problema com duas soluções, e as duas soluções elas levam a um problema maior. O Eduardo Bolsonaro se, aspas, asila nos Estados Unidos. Não existe motivo para isso, porque o seu algoz, apontado inclusive por esse deputado aí lá dos Estados Unidos, esse Marcos Duval que fala inglês, né? Ele fala o seguinte: o Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido pelo ditador Alexandre de Moraes. Então, o problema lógico é o seguinte: não existe nenhum procedimento do Alexandre de Moraes contra o Eduardo Bolsonaro. Nem a apreensão do passaporte, que ele poderia utilizar, né? O STF já disse que não vai investigar, não tem nada a respeito disso. Não tem nada. Então, ou nós temos um problema que é o seguinte: ou nós temos uma mentira sendo contada em público, que é uma perseguição contra o Eduardo Bolsonaro pelo Alexandre de Moraes, que não existe, ou, Gabi, nós temos coisa pior. Existe algum tipo de procedimento contra o Eduardo Bolsonaro em sigilo e o Eduardo Bolsonaro já sabe disso. Então nós temos um problema. Ou nós temos um problema de vazamento de informações, e hoje pela manhã, no ICL Notícias primeira edição, no N1, a gente mostrou uma notícia que foi publicada pela Bela Megali, no jornal o Globo, mostrando que o Eduardo Bolsonaro já sabia, antes de ficar nos Estados Unidos, que o passaporte dele não seria apreendido pelo STF, ou seja, houve vazamento de informação dentro do STF, eu posso imaginar? Será que foi? Para o Eduardo Bolsonaro? Então, Gabi, ou eles simplesmente estão contando uma mentira pública, o que não é novidade nenhuma em relação a essas pessoas, ou o Eduardo Bolsonaro sabe de coisas que ele não deveria saber. Então nós temos um problema aí, né? E uma outra questão importante, o vídeo dele, você lê um trecho aí, é um vídeo que ele gravou falando, veja se não lembra algum outro momento da nossa história, por exemplo, 2018, eleições de 2018, né? Tirar o líder das pesquisas da urna e colocá-lo usando a justiça. O país não deve reconhecer essa eleição. Ele fala o seguinte: olha, se tirarem o líder das pesquisas, que é o Bolsonaro, não sei qual pesquisa ele está vendo, mas tudo bem, tem uma que outra aí que dá um empate técnico entre o Lula e o Bolsonaro no segundo turno. Ele está dizendo o seguinte: se tirar o Bolsonaro, que seria o suposto líder das pesquisas, da eleição, ele pede para que os Estados Unidos não reconheçam a eleição do Brasil de 2026. Ô, doutor Eduardo, a de 2018 que o seu pai ganhou quando tiraram o verdadeiro líder das pesquisas da urna, que era o Lula, e jogaram ele na cadeia, e o senhor gostou que os Estados Unidos reconheceram, não gostou? Era governo Trump, aliás. Então veja, eles estão subvertendo, Gabi, como diz o professor Castro Rocha, todas as pautas historicamente de esquerda. O Eduardo Bolsonaro falou ontem em direitos humanos. Agora estamos falando de lawfare, né? Foram os parlamentares né, americanos, mas ainda assim sabemos de onde vem esse discurso. Lembra como o pai dele falava em direitos humanos? Direitos, tinha uma camiseta, lembra que estava escrito na camiseta? Direitos humanos, esterco da vagabundagem. Isso era uma camiseta que eles usavam. Então, doutor Eduardo, direitos humanos para o senhor, esterco da vagabundagem, né? No limite, o que eles queriam dizer, se estiver com fome, sirva-se, né? Então, cabe para ele nesse caso também. Demora, eu vou chamar Rodrigo Viana, que já deu uma respirada do ICL Urgente, para vir aqui ser inundado de notícias de novo aqui na nossa bancada. Rodrigo, chegando aqui para a mesa redonda comigo, para não me deixar sozinha, porque eu assim, Leandro Demore. Sem o Chico Sá aqui, você tá uma impressão aqui de
de solidão. A gente fica com saudade dele também. Muita gente perguntando, cadê o Chico? Já ele tá de volta, gente. É isso. Mas o Demori estava falando aqui, né, como tratava Jair Bolsonaro, como falava sobre os direitos humanos e também os demais Bolsonaros, né, os filhos também. E lembrando sempre, a gente fala sobre isso quase que diariamente aqui, mas quem que era o grande ídolo do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro? O Brilhante Ustra, que foi um torturador no período da ditadura militar, né? Então, falar de direitos humanos agora é... O ídolo deles não era Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o grande defensor dos direitos humanos, não era nenhum constitucionalista, né, defensor da Constituição brasileira. Aliás, seriam chamados de comunistas, né, seriam, por essa turma. Seriam. Mas sim o Brilhante Ustra, o torturador. E agora eles estão torturando a verdade, estão torturando os fatos. O Demori lembrou muito bem aqui. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro diz que não pode voltar. Mais do que isso, ele faz um deputado lá dos Estados Unidos fazer uma declaração, né? Ele faz com que esse deputado apresente uma declaração dizendo que, olha, veja só que absurdo, Eduardo Bolsonaro não pode voltar ao Brasil, está aqui exilado nos Estados Unidos. Mentira! A gente sabe que a extrema-direita não lida com a verdade. Mas eles estão lidando, nesse caso, com um absurdo. Eduardo Bolsonaro não só ia voltar ao Brasil, como estava tudo preparado para ele ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Já estava tudo acertado. O PL estava achando meio esquisito. O Valdemar estava achando que era melhor não. Mas se ele insistisse, ele poderia ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Né? E não tem nada contra ele, não tem nenhuma investigação, ele não é denunciado. Ele não está sendo julgado. Que ditadura é essa, né? Que ditadura é essa? Aliás, eu pergunto mais uma vez para o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O senhor governa debaixo de uma ditadura judicial, eleitoral, botou o senhor como governador de São Paulo? Uma ditadura em que o PL tem 100 deputados e o PT, o partido de esquerda, é minoritário na Câmara? Que ditadura é essa? Que, aliás, estão dominando muitas comissões ali, né? Agora, Demori, só para completar, eu acho que é importante a gente ficar de olho também. Mais cedo eu tentava adiantar um pouco esse assunto no ICL Urgente, mas aqui a gente tem um pouco mais de tempo. A gente olha para o Bolsonaro, o pai, e para o Bolsonaro, o filho, o Eduardo, e fala, ó, eles estão frágeis. Eles mostraram fragilidade, fizeram um ato pequeno para o que eles esperavam no domingo, apareceram chorando, ficaram com as imagens de Fujão. O filho de Fujão e o pai de Chorão. Né? Agora, tem um outro lado, que é o Eduardo Bolsonaro está articulando esse tipo de coisa, que a gente vê, é muito grave. Já tinha um projeto de lei para sanção ao Alexandre de Moraes rodando lá na Câmara dos Deputados. Agora, os trumpistas deputados não querem nem projeto de lei, eles estão pedindo direto para a Casa Branca, para o presidente, faça a sanção diretamente pelo Poder Executivo. A gente pode ver nas próximas semanas isso acontecer, na véspera do julgamento. Então é realmente rasgar qualquer tipo de defesa técnica e é o oposto do que o Lula fez. Ontem mesmo o nosso colega William De Luca publicava nas redes sociais dele o que o Lula disse no momento em que foi preso. Eu vou cumprir, eu estou aqui no Brasil, a justiça brasileira é uma injustiça, mas eu vou cumprir e vou brigar para provar que eles estão errados. E reverteu por dentro das instituições. Dentro do devido processo legal. Dentro do processo legal, apesar de toda a perseguição que ele sofreu. É verdade que ele só conseguiu reverter porque apareceu uma tal de vaza-jato. Aí o Demori pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas não é o caso de voltar nisso. Mas conseguiu. E fez a aposta e reverteu. O Bolsonaro já está apostando desde o começo em confronto, em intervenção estrangeira. Imagina se o Lula pedisse, não, a China, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, eu estou sendo perseguido. Nunca fez isso. Então, olha a bandalheira, o que é essa extrema-direita brasileira. É absurdo. Eu não sei se... Então, Rodrigo, sabe que uma coisa, só para complementar o que o Rodrigo falou, claro. a gente debateu sobre isso ontem aqui também, Gabi. Essa ofensiva, vejam, por que parece, né, Rodrigo, parecia maluquice que fosse acontecer alguma coisa em novembro do ano passado. E aí, já em janeiro desse ano, o Trump já assumiu, deu aí 20 e poucos dias, 30 dias, a gente já teve aquela movimentação do governo dos Estados Unidos contra o Brasil, né? Oficial, inclusive, falando do próprio ministro Alexandre de Moraes. A gente viu acontecer lá fora, por exemplo, o Trump bloquear com uma canetada os bens do promotor do Tribunal Penal Internacional, porque denunciou o Netanyahu, gente.
Então, nos Estados Unidos, eu não sei se o cara tinha uma casa, um apartamento, o que era lá, o Trump deu uma canetada e bloqueou. Imagina se a gente fosse imaginar isso, Rodrigo, em todos os acordos que foram feitos internacionais do pós-guerra, isso não passaria nunca pela cabeça de nenhum presidente dos Estados Unidos. Por mais que eles sejam imperialistas, colonialistas, movimentem a sua máquina de guerra, há certas regras nessa dança, né, Rodrigo? Você que é um cara que é muito, muito ligado, muito especialista em política internacional, há certas regras nessa dança que os próprios senhores da guerra criaram que você não quebra, né? Então, você até apunhala alguém pelas costas, mas você vai lá e dança com a pessoa primeiro antes de apunhalá-la. Você não apunhala ela durante a dança, você apunhala depois. Você tem algumas regras que no mais às vezes são umas regras que só servem à hipocrisia, mas pelo menos, né, Rodrigo, até um pouco tempo atrás elas deixavam um mundo mais ou menos previsível. Você sabia que aqueles passos não seriam dados. Na semana retrasada, com uma outra canetada, o Trump determinou que vários países do mundo, cidadãos de vários países do mundo, são persona não grata nos Estados Unidos. Hoje não podem mais pousar nos Estados Unidos, qualquer cidadão. E aí, claro, né, Gabi, você vai ver quais são os países, né? É Chad, é República do Congo, né? São países, obviamente, da periferia do sistema, não por conta dos seus modelos de democracia ou não democracia. A Arábia Saudita, obviamente, não está nesse jogo, que é um grande parceiro dos Estados Unidos. Claro, né? Então, há ditadores amigos e há ditadores que não são amigos. Então, não está longe da gente imaginar que até mesmo para bagunçar o julgamento, não se declare, por exemplo, os ministros do Supremo do Brasil persona não grata nos Estados Unidos, impossibilitados de pousar nos Estados Unidos. A notícia que nós tivemos hoje é que possivelmente aí uns amigos, ou sei lá eu quem, do Eduardo Bolsonaro, estão investigando. Veja a gravidade disso. Se ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro têm bens ou aplicações nos Estados Unidos para eventuais sanções. Então, é essa guerra que a gente vai jogar. E só para complementar, ontem a gente deu a notícia também, Rodrigo, sobre a questão do Valdemar da Costa Neto, que circulou pela imprensa que ele teria impedido o Eduardo Bolsonaro de assumir a Comissão de Relações Internacionais aí da Câmara. Sim. Mas veja, quem assumiu foi o Felipe Barros, que é uma cabeça de ponte do Eduardo Bolsonaro, né? Então nós temos agora uma cabeça de ponte desse golpe vindo de fora nos Estados Unidos e a outra cabeça de ponte direta aqui no Brasil. Qual a importância dessa comissão? Eles podem começar a fazer reuniões públicas e chamar, por exemplo, esses malucos que vieram no ano passado para o Brasil, aquele jornalista do Twitter Files, o Michael Schellenberger, aquele jornalista português para dar depoimento. Eles podem bagunçar a Câmara esse ano. Sim, né? Sim. O Demoré, a gente mostrou um pouquinho mais cedo no ICL Urgente. O PL abriu mão da Comissão de Constituição e Justiça, porque o PL, como maior partido, faz a primeira escolha. Né? É essa a regra lá na Câmara. Então, o PL tem direito de fazer a primeira escolha. Normalmente, você escolhe a Comissão de Constituição e Justiça, Gabi, que é a mais importante. Todos os projetos têm que passar por lá, seja de que área for. Dessa vez, o PL fez a escolha de Comissão de Relações Exteriores, abriu mão de Constituição e Justiça. Porque nesse momento é mais estratégico. Mais estratégico para eles. Para você ver o tamanho, assim, a importância que o bolsonarismo e que o PL junto estão dando para essa articulação que vem de fora para dentro. É muito grave. Encabeçada pelo Eduardo. Pelo Eduardo, isso mesmo. Ele pode ser fujão, chorão, mas ele está articulado com a direita que está no poder nos Estados Unidos. Não vamos subestimar o inimigo, o adversário da democracia no Brasil. Ele tem força. Exato. E a gente viu aí agora o trecho dessa carta, né? Ainda que seja, como a gente já colocou aqui, parte de alguns parlamentares da extrema-direita lá dos Estados Unidos. Até algumas pessoas aqui do chat comentando. Quem é que faz frente a esses parlamentares, né, republicanos lá nos Estados Unidos? Porque aqui, a gente até já conversou com o Elo uma vez sobre isso, né? Que teve um parlamentar democrata, uma vez, que se levantou... Isso foi durante o discurso do Trump, né? Trump, exatamente. Mas a maioria deles ficou ali, levantou uma placa, mas foram minoria dos democratas que fizeram isso, né? E a gente vive uma situação aqui no nosso Congresso que a gente tem parlamentares progressistas que se levantam contra essa situação, mas também estão em minoria, né? Vamos ver até onde o Trump leva isso, né? Seria da maior gravidade. O Demore já mostrou aí que o Trump rasgou qualquer razoabilidade que a gente esperava do governo dos Estados Unidos.
ao fazer essa sanção para um membro de uma corte internacional, inclusive, né, que estava sancionando o Netanyahu. Mas vamos ver se ele vai tomar essa medida como poder executivo. Uma coisa é um comitê da Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos propor um projeto que pode levar à perseguição do Alexandre de Moraes. Outra coisa é uma canetada, né, Demori, que venha do Poder Executivo e coloque sanção direta para o Alexandre de Moraes ou para outros do Supremo brasileiro. Aí é declaração de guerra contra o país, né, porque é muito grave. Será que o Trump quer comprar essa briga nesse nível? Vamos aguardar, porque às vezes é barulho. Vamos ver até onde eles vão. Semana que vem, o Bolsonaro vira réu, né? Então nós estamos assim, o tempo histórico, o tempo da política, às vezes se acelera, e nós estamos nesse momento. Ele está se acelerando, porque tem um julgamento para começar semana que vem, não é por outro motivo, né? Eu queria, Demori, antes de você nos deixar, mas eu queria repetir contigo a história do Alan dos Santos também, que é um articulador da extrema-direita, que está nos Estados Unidos, né? É um foragido da justiça brasileira. Inclusive, o Alexandre de Moraes, aqui explicando essa história que envolve o Alan dos Santos, né? Mas o Alexandre de Moraes, ele mais uma vez, né, ele mandou a Meta e o X colaborarem, né, ele cobrou dados, o Alexandre de Moraes, do Alan dos Santos, porque ele tem contas nessas redes sociais. Então, o Moraes, ele deu 10 dias para essas empresas passarem para a Polícia Federal todas essas informações dessas contas que estão sendo usadas pelo blogueiro ali da extrema-direita, bolsonarista, e tem uma multa também que pode ser aplicada, que é de R$100 mil por dia, se não for cumprido essa medida, né? Se não for cumprida essa medida determinada pelo Alexandre de Moraes. E aí o ministro ele atende nesse caso, vamos dizer assim, a um pedido da Polícia Federal em investigações sobre fake news contra a jornalista Juliana Dalpiva, né? Que é aqui do ICL Notícias. E é interessante essa história também, porque o Alan dos Santos, ele já continua criando novas contas nas redes sociais há muito tempo. Continua também com o blog dele, enfim, articulando, e ele vai criando, mesmo depois, né, do bloqueio, da determinação do bloqueio pelo Supremo Tribunal Federal, ele continua criando novas contas e, enfim, né, tem aquele site dele que ele continua publicando. A extrema-direita, mesmo assim, não é o único, até já aconteceu no passado de várias contas ter uma determinação do Supremo de serem bloqueadas, e ainda assim eles continuam dando um jeito de burlar, vamos dizer assim, a lei, né? Ele está postando hoje, eu estava olhando aqui, justamente que eu estava aqui olhando para baixo, era isso. Porque outro dia um colega jornalista me mandou, ele falou, você viu que o Alan dos Santos continua postando? No Brasil, né? E, não é com VPN, porque VPN é aquela forma de burlar. Qualquer um, eu não tenho VPN, então eu estou vendo o Alan dos Santos aqui no X, no Brasil. Então, o X está simplesmente desconhecendo a determinação do Alexandre de Moraes, né, Demori? Exato, ele acho que foi em novembro, dezembro, ele respondeu um tweet meu, onde eu obviamente não o citei, né, o assunto nem era com ele, era uma outra coisa, e fazia muitos anos que esse cidadão não aparecia na minha rede social, né, e de repente eu fui olhar lá, o cara estava lá respondendo, né, respondeu um tweet lá, e eu também não estava usando VPN na época, essas contas aparentemente foram liberadas, depois aparentemente foram bloqueadas, mas é que você não sabe exatamente o que está acontecendo. A grande questão também é que aparentemente essas pessoas estão monetizando conteúdo nas redes sociais. Então veja, o cara vai lá, ele cria uma mentira, nesse caso sobre a nossa colega Juliana, posta essa mentira, espalha isso, piora a vida da pessoa, obviamente, né? E ainda ganha dinheiro com isso. O Elon Musk também ganha dinheiro com isso, porque essas redes sociais monetizadas, elas vendem publicidade. As marcas que colocam dinheiro nessas redes sociais também ganham dinheiro com isso. E tudo isso é a grande roda da desregulação das redes. A gente cansa de bater nessa história. Nós estamos lidando com as maiores empresas da história do capitalismo. Empresas que, se somados os seus valores de mercado atualmente, na foto daqueles que estavam com o Trump na sua posse, o seu valor de mercado só não supera o PIB da China e dos Estados Unidos. É disso que a gente está falando. A gente não está lidando com a mercearia da esquina. A gente não está lidando com as antigas montadoras ou petroleiras, como bem falou o Rodrigo ontem, que já eram super poderosas. A gente está lidando com uns colossos do capitalismo. Essa gente tem muito dinheiro, muito poder e muita capilaridade. E aí, claro, né, Rodrigo, quando o Elon Musk
coloca um cara como o Alan dos Santos debaixo da asa, não porque gosta do Alan dos Santos, deve achar até que o cara é um baita de um otário, porque de fato ele é, né? Agora precisa dele, é um cara interessante para desestabilizar a democracia brasileira, precisa desestabilizar a democracia brasileira, o Elon Musk tem vários interesses aqui, o Elon Musk, aliás, tem uma área de terra que ele comprou no Vale do Jequitinhonha para minerar lítio, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? O Elon Musk está numa grande briga com os chineses ali da BYD, onde há jazidas de lítio, comprou uma área de terra já no ano passado, e o seu interesse, para além da desregulação das redes, é a questão dos satélites que a gente já mostrou aqui, né? O próprio Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica usando satélites do Elon Musk, passando as comunicações estratégicas de defesa do Brasil pela rede do Elon Musk. E para além disso, é claro, o Elon Musk, quanto mais satélites ele bota, o próprio Alexandre de Moraes já falou sobre isso, né? Quanto mais satélites ele coloca para voar no Brasil, mais ele consegue monitorar o Brasil. A gente é uma caixa preta, a gente não sabe como funciona a Starlink, a gente não sabe que tipo de dados ela coleta, a gente não sabe o nível de informação que ela consegue coletar do solo. Então, possivelmente, esse cara está monitorando todo o território brasileiro para tentar entender onde tem os minerais que ele precisa minerar. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de soberania nacional, que vai muito além de uma redezinha de rede social que tem um passarinho desenhado na tela de um celular, né, gente? E os patriotas o quê? Querendo entregar ter tudo. continência praticamente para Elon Musk. Entregar tudo. Isso. O homem mais rico do mundo. É isso. Demore, obrigada demais por hoje, querida. A gente se vê em breve. Um abração, até a próxima. Obrigado, Demore. Obrigado, gente. Beijos. Até mais. Agora, Rodrigo, a gente vai falar... Olha, eu já suspirei porque o próximo caso me deixou, assim, particularmente enojada, né? A gente vai comentar a história do senador Plínio Valério, né? Que continua repercutindo essa fala... Assim, que eu não sei nem como classificar nos dias de hoje você fazer, né, na verdade, você está incentivando a violência contra a mulher, no fim das contas, né? O senador Plínio Valério, que é do PSDB do Amazonas, ele fez uma referência a enforcar a ministra Marina Silva nessa última terça-feira. E hoje a gente teve uma ofensiva de deputadas, a maioria delas mulheres, então tem Benedita da Silva, tem Jandira Fegali, uma série de parlamentares e também um deputado de esquerda que entraram com uma representação no Conselho de Ética do Senado. A gente vai dar uma olhada mais uma vez, infelizmente, nessa fala que é absurda, abjeta, e a gente volta a falar sobre esse assunto com a Cristina Serra. Vamos lá. A Marina teve na CPI das ONGs 6 horas e 10 minutos. Imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos, sem enforcá-la. A minha mulher, que está ali, a Ana, mandava mensagem o tempo todo, né? Instigando, jogando gasolina. E no final ela me disse, se você tivesse 10% da paciência que teve com a Marina, a gente nunca brigava. Cris, é até difícil dar boa noite para você, né, com essa fala que transforma uma divergência política numa incitação à violência contra a mulher, né? Vamos lá, Gabi, Rodrigo, assunto da maior gravidade. Esse caso ilustra tanta coisa. Eu vou começar, antes de falar do aspecto que envolve a ministra Marina Silva, eu quero fazer uma pequena observação. Esse senador absolutamente irrelevante, é uma figura desprezível, medíocre e irrelevante como parlamentar, né? É do PSDB. Vejam no que se transformou o PSDB, abrigando esse nível de parlamentar. Agora vamos ao caso da Marina. Por que tanta agressividade contra a Marina? Porque certamente este senador, né, representa os interesses do que há de mais atrasado e retrógrado com relação ao meio ambiente, né? Ele reclama do atraso, né, na autorização para uma estrada que liga Manaus a Porto Velho. É por isso que ele se refere, ele lembra dessa participação da ministra Marina Silva na CPI das ONGs, que é uma estrada que todo mundo sabe, todo mundo que realmente leva a ciência, né, os dados científicos em consideração, sabe que vai resultar num grande desmatamento numa região da floresta amazônica ainda bastante preservada, né?
Então, por isso, essa truculência dele contra a ministra Marina Silva, que vai muito além, Gabi e Rodrigo, de uma quebra de decoro parlamentar. Claro, esse é o instrumento ao alcance das deputadas e do deputado que entraram com a representação no Conselho de Ética, mas é muito mais, a gente sabe que é muito mais do que uma quebra de decoro parlamentar, é uma incitação à violência que não pode, de fato, ser tolerada. Eu espero, até acho que esse número é muito pouco, de apenas 9 deputados com assinando essa representação, né? Eu acho que a Câmara tinha que se posicionar de uma maneira muito clara, né? E acho que, Gabi, você deve trazer aí a manifestação do senador Davi Alcolumbre, que eu acho que também ficou muito a desejar diante da gravidade dessa fala deste senador, que eu repito, é truculento, medíocre e irrelevante. E fala com uma fala mansa, né? Cita a mulher, aí todo mundo ri em volta, naturaliza, né? Assim, vamos falar de enforcar. Imagina se fosse assim o próprio Alcolumbre. Sabe, eu estava lá na sessão, aí me deu uma vontade de enforcar o presidente do Senado. Seria um escândalo completo também. Então, assim, é de uma violência. Não importa que ele está falando rindo e com jeito manso. Ele não está falando com um jeito na forma agressivo, mas o que ele diz é de uma grande violência, né? O pior é que isso acontece todos os dias, né, Cris? Assim, não me espanta nem um pouco ele falar com essa cara deslavada, com essa tranquilidade, porque é assim que acontecem as agressões contra as mulheres diariamente. Até a gente tem a fala da própria Marina Silva a respeito disso, que, aliás, eu acho que foi muito serena diante dessa violência que ela está sofrendo, né? E falando publicamente a respeito disso, altiva. Vamos ouvir a fala da ministra, então, a respeito disso. Vamos lá. Dificilmente, talvez, isso fosse dito se o debate fosse com um homem. É dito porque é com uma mulher. É dito porque é com uma mulher preta, uma mulher de origem humilde e uma mulher que tem uma agenda que, em muitos momentos, confronta os interesses de alguns que, no meu entendimento, deveria ficar apenas no espaço da divergência política. É isso, né? Gabi, o espaço da divergência política. Não, tanto isso é uma agressividade que não se trata de direita contra esquerda, né? Mas tem deputadas que assinam esse pedido de partidos conservadores. Eu tenho algumas aqui, estava lendo, além da Benedita que você citou, Benedita da Silva, Duda Salabert, mas tem Gisela Simona, do União Brasil de Mato Grosso. Tem a Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. E tem... a Marília Reis é do Solidariedade, mas é uma mulher de esquerda. Mas isso mobiliza, ou deveria mobilizar, a enfermeira Ana Paula, do Podemos do Ceará. Do Podemos, então, Podemos, União Brasil e PSD. Então, Solidariedade, são mulheres, que não é um ataque da direita contra a esquerda. Mesmo se fosse, também teria a mesma gravidade. Mas é um ataque que mobiliza as mulheres, né? Em geral, Gabi. Olha, Gabi, Rodrigo, não só as mulheres, mas também a área ambiental como um todo. Eu queria trazer aqui para a gente, para quem está nos acompanhando, porque eu acabei de receber o Observatório do Clima, que é uma organização que 133 organizações ambientais e que se pronunciou com uma nota muito importante de apoio à Marina, né? Elogiando o trabalho dela, a redução, resultados que ela alcançou como ministra, a redução do desmatamento, etc., e fala muito rapidamente aqui um trechinho. Os ataques do senador demonstram a truculência e o desespero de um parlamentar irrelevante, aquilo que eu falei há pouco, que não merece o mandato que tem. É isso, não merece o mandato que tem. E isso tem que ser levado a sério, porque vocês estavam falando há pouco, ele falou em tom, né, de brincadeira, e ele, ao comentar o assunto no Senado, diz foi só uma brincadeira, quando a gente sabe que as maiores barbaridades são ditas nesse tom de cinismo. Isso não é brincadeira, isso é cinismo, né? Então, isso realmente precisa ser visto com a gravidade que tem, né? Enfim, e segue a nota, não merece o mandato que tem. Aí fala da resposta da ministra e fala, isso não pode terminar assim. Esperamos que o Congresso faça o seu trabalho e puna exemplarmente Plínio Valério por seus crimes. A palavra é essa, é crime, não é brincadeira.
É isso, Cris. E aí eu quero ler um trecho dessa representação das deputadas no Conselho de Ética do Senado. Então, contra o Plínio Valério, né, contra este senhor. Essa representação diz o seguinte, vou abrir aspas aqui. O teor de sua fala, do senador Plínio Valério, ultrapassa os limites da imunidade parlamentar, uma vez que não possui qualquer relação com a sua atuação, né, como representante do estado do Amazonas, mas sim um evidente caráter de violência de gênero. E aí a gente teve, assim como a Cris trouxe agora, outras condenações à fala do Plínio Valério, e a gente teve, por exemplo, a Cris até falou aqui que não foi à altura que deveria ter sido, né, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falando sobre isso. Ele disse que a fala ultrapassou os limites do aceitável. Eu concordo, até porque não é aceitável nenhum tipo de violência, né, Cris, contra a mulher, e essas falas são, sim, violentas, né? E o senador disse que não se arrepende, o Plínio Valério, a respeito disso, né? Porque ele teve essa representação no Conselho de Ética, enfim, foi muito repreendido também nas redes sociais, a própria ministra Marina Silva respondendo, que a gente trouxe aqui. Mas vamos ver o que ele disse no plenário do Senado, o Plínio Valério, né, o senador. Eu disse isso rindo, eu ri, todo mundo riu, a gente brincou, era isso que a gente estava comentando aqui, né, que ele estava rindo. Estão fazendo uma tempestade em copo d'água, foi uma brincadeira. Se você me perguntar, faria de novo? Não, mas se eu me arrependo? Não. Então, Cris, eu acho que quando você faz essa sua fala, você foi muito certeira, né, porque ele não se arrepende. E ele não se arrepende porque não vai acontecer nada, infelizmente. Ô, Gabi, posso lembrar de um episódio de alguém que falou alguma coisa rindo e os outros também riram na sequência? O Bolsonaro, quando foi no Clube Hebraica, lá no Rio de Janeiro, e fez o que ele achava que era uma piada, mas era uma ofensa contra a comunidade afrodescendente brasileira. Disse que os quilombolas, que ele pesava em arroba, que não serviam nem para... Enfim, eu não vou nem lembrar, eu não vou citar o resto da fala dele, porque é uma fala ofensiva. Mas sabe o que aconteceu nesse momento? As pessoas que estavam ali riram. E o Bolsonaro riu. Isso faz com que seja menos ofensivo? Não. Então o senador, pelo visto, não entendeu, está fingindo que não entendeu, que ele cometeu um ato de gravidade. Que ele fez uma fala em tom ameno, mas de uma violência enorme. E a Gabi disse aqui, é que nem chegar assim para uma mulher e falar, queridinha, eu vou quebrar sua cara, e rir. Isso não é uma agressão? É claro que é. Você pode falar isso gritando aos berros ou falar isso com muita calma, como ele fez, rindo, citando até a esposa no discurso. Constrangendo também. Constrangendo, né? Enfim, esposa. Então, e mostra assim também, Cris, só para concordar com a tua fala, mostra assim por que o PSDB vai acabar, né? Está acabando, são os estertores, está morrendo em praça pública, é um cadáver insepulto, e esse sujeito aí representa o cadáver apodrecido do PSDB, que vai acabar nos próximos meses, ou vai fazer uma federação, uma fusão, vai acabar. O partido que já foi do Covas, do Fernando... O Fernando Henrique, tenho certeza que jamais acolheria uma fala dessa, com todas as divergências que você possa ter com ele. O Franco Montoro, que era um defensor dos direitos humanos em São Paulo, enfim, virou o PSDB do Plínio Valério, que dá risada e fala em enforcar uma mulher. Um sujeito, né? Um sujeito desqualificado. Você vê pela maneira como ele fala que é um sujeito desqualificado. Né? Infelizmente é isso. O PSDB virou isso. Representa bem o que virou o PSDB. É isso, gente. E, bom, enfim, mais uma vez eu queria aqui demonstrar apoio, né, à ministra Marina Silva, que é mais um caso, infelizmente, contra uma ministra, né, que só publicamente ouve uma fala como essa, que tem um tom, assim, de violência, né, sendo dito dessa forma, aberta, sem nenhum receio do que isso possa, né, das consequências que isso pode ter. Então, o nosso apoio, né, à ministra Marina Silva, que foi obrigada a ouvir uma fala tão abjeta como essa. Aliás, Cris, a gente estava falando sobre violência, né? A extrema-direita tem um novo velho, né, antigo alvo da extrema-direita,
que é a imprensa. Mas especificamente, eu estava agora há pouco conversando com o Leandro Demore, um pouquinho antes de você chegar, Rodrigo, sobre o jornalista Tiago Erdi, né, que é colunista, repórter do UOL, e ele teve os seus dados pessoais vazados num site. O Erdi publicou reportagens investigativas contra a gestão e o prefeito Ricardo Nunes, e esse não é o único caso de perseguição a jornalistas. A gente está citando o caso do Tiago, mas a gente teve o Paulo Motorim, do Intercept Brasil, que também tem sido alvo de ameaças, de perseguição, alvo de ameaças de morte, né, depois dessas reportagens sobre bolsonaristas que estão foragidos. Então, Cris, eu queria te ouvir a respeito disso, mas infelizmente não é nenhuma novidade, né, o tanto que jornalistas que resolvem, que fazem reportagens, né, com denúncias, que trazem denúncias e que mexem com grandes poderosos são alvos de perseguição, com o intuito, claro, de que eles parem de fazer o trabalho que eles estão fazendo, né, de amedrontar, de afrontar. Que outros não façam também, é meio exemplar assim, mexe com isso que não vai ser bom para você. Vai fazer com você. É o que a gente pode fazer com o teu colega aqui, é por aí, né? Sim, o efeito é exatamente esse, né? É a intimidação generalizada, né? Você intimida os jornalistas em geral, né? Que vão, certamente, muitos, né, vão pensar 2 vezes antes de fazer certas reportagens, mexer com certos interesses. Isso acontece, claro, sobretudo porque, no caso, esse caso agora que você mencionou, do Tiago, mexe com a família, né? Foram publicadas fotos da rotina da família, além de dados fiscais, etc. Ou seja, a pessoa que fez isso, o criminoso que fez isso, porque isso é crime, né? Tinha o objetivo, de fato, de fazer uma devassa, fez uma devassa na vida dele, para intimidar a ele e a sua família. No caso do Motorim, que você falou do Intercept, também é um caso de igual gravidade. Há pouco, eu estava acompanhando aqui a conversa de vocês, o Demore estava lembrando da nossa colega Juliana Dalpiva, né? Então, nós temos um quadro disseminado de ataques a jornalistas, à liberdade de imprensa, nesse contexto todo de crescimento e de fortalecimento da extrema-direita que a gente está vendo, em outros lugares do mundo, né? Não só aqui no Brasil. No Brasil, isso ganhou muita força, esses ataques ganharam muita força, de fato, na esteira do bolsonarismo, até porque o Bolsonaro era o primeiro a fazer os ataques, né? Vocês lembram de cenas infames naquele cercadinho dele, lá na Porta do Alvorada. Olha, se o presidente fazia isso, né? Então, essa prática acabou se disseminando. E apesar de nós estarmos hoje num ambiente muito melhor, né, em que, enfim, as instituições funcionam, né, mal ou bem, né, com todas as complicações que a gente tem hoje no cenário político, né, ainda assim, mesmo num cenário político e institucional melhor, nós temos ataques com esse grau de violência e truculência contra jornalistas que fazem o seu trabalho. Não custa lembrar, aqui rapidamente para encerrar, que o Tiago foi alvo desse terrorismo, digamos assim, né, contra ele, um terrorismo virtual, digamos, né, com ameaça de se tornar real, né, porque ele fez uma série de reportagens que mostravam irregularidades em contratos da Prefeitura de São Paulo com empresas. Ele fez um trabalho de investigação muito sério e muito importante, né? E isso, evidentemente, está ligado com essa perseguição que ele sofre agora. Ô, Cris, você lembrou muito bem desses ataques do Bolsonaro, inclusive jornalistas preferenciais do Bolsonaro eram jornalistas mulheres, né? Já mandou calar a boca, já xingou. Ele disse, quando ele estava sendo entrevistado pela Amanda Klein na Jovem Pan, você é casada com uma pessoa que vota em mim. Ele também, ali, quando estava sendo entrevistado, sabatinado, na verdade, nas eleições, foi para Vera Magalhães e disse, você deve sonhar comigo, você pensa em mim o tempo inteiro, enfim. Então, é bem lembrado, né, quem era o grande agressor de jornalistas e principalmente jornalistas mulheres. E também, você lembrou a Juliana Dalpiva,
Cris, essa decisão até que diz respeito ao Alan dos Santos, do Supremo Tribunal Federal, é justamente porque o ministro está atendendo um pedido da Polícia Federal, né, investigações sobre fake news que começaram contra a Juliana Del Piva, né, que foram publicadas no perfil dele. Então a gente já acompanha há muito tempo esses ataques reiterados, né, e que infelizmente só devem crescer, né, à medida que está ali incomodando pessoas, né, poderosas. Para quem não acompanhou o ICL Notícias segunda edição e tal, o outro caso que nós citamos rapidamente aqui, né, nós estamos falando do Thiago Erdi do UOL, e citamos rapidamente o caso do Paulo Motorim do Intercept. O caso do Paulo Motorim do Intercept, só para retomar rapidinho, porque acho que a Cris Serra não estava ontem com a gente aqui quando tocamos nesse assunto. Ele foi até a Argentina e localizou bolsonaristas investigados, em alguns casos condenados por atuação no 8 de janeiro. E localizou, entrevistou, gravou o sujeito, tem imagem, escreveu uma reportagem super forte e importante e passou a ser atacado nas redes. Não atacado apenas, ameaçado, né, de assim, coisas de execução, ameaçado de ser morto mesmo, né? Esse é o Motorim, que está aí que está aí na frente da Casa Rosada, numa das reportagens em que ele conta como é que localizou os bolsonaristas, os golpistas lá na Argentina. Então, é importante, acho que quem está nos acompanhando, vão perder muito tempo falando disso. Gente, não é? É relembrar do que eles são capazes, do que a gente se livrou ao impedir que eles voltassem ou permanecessem no poder em 2022. E se tivessem ganho o golpe, imagina o que eles estavam fazendo, gente. Se estão fazendo essas ameaças na oposição, sem terem na mão, pelo menos de maneira completa, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, mas tendo alguma parceria com órgãos policiais locais, imagina o que fariam se tivessem também o governo federal. Então, é muito grave. A gente tem que resistir e é muito importante também relembrar essa violência contra as mulheres, que tem sido o grupo que mais resiste à extrema-direita no mundo. Aqui no Brasil, no voto, né? No voto. Se dependesse só dos homens, Bolsonaro estava reeleito. Então, as mulheres derrotaram o bolsonarismo porque sabem o que é o bolsonarismo, convivem talvez com gente que ameaça, agride, não é, entre aspas, apenas uma avaliação política, é uma avaliação da violência diária. Então, importante trazer esses casos e relembrar por que é importante resistir ao bolsonarismo e impedir a volta da extrema-direita. Eu não sei se... Queria só Rodrigo, falar. Eu acompanho o trabalho do Paulo Motorim, sou fãzaça do trabalho dele no The Intercept. Essa reportagem que ele fez na Argentina, localizando esse golpista do 8 de janeiro, é um trabalho exemplar, né? Inclusive, ele conta como foi chegar lá, procurar. No começo, perdeu um dia inteiro atrás de uma pista falsa, depois achou... É um trabalho de jornalismo investigativo, realmente, né? Uma investigação feita pelo jornalista e não apenas publicar o que a polícia ou o que o Ministério Público investigam, é um trabalho exemplar. E a gente precisa, sim, falar disso aqui. Não existe democracia, não existe sociedade livre sem jornalismo de qualidade. Não essa liberdade de expressão para atacar e para ofender as pessoas, como a extrema-direita vive fazendo. Nós estamos falando de outra coisa. Liberdade de imprensa para trazer os fatos, para fazer jornalismo de qualidade, que é o que esses dois colegas nossos, aliás, 3, que nós mencionamos aqui com a Juliana, fazem, e que dão muito orgulho a todos nós. É isso, e que muito interessa esses bolsonaristas que não falem, né? A gente até lembrou aqui, Rodrigo, outro dia a gente estava conversando sobre como o Guilherme Amado também foi atacado quando chamou a atenção para algo que aparentemente era óbvio, né? Mas o Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos ali recebendo como parlamentar para ficar lá, tentando contatar, né, parlamentares da extrema-direita, Elon Musk, Trump, o entorno desses trumpistas, né, enfim, da extrema-direita dos Estados Unidos, enquanto estava recebendo por isso, e depois passou a ser alvo, claro, do Eduardo Bolsonaro e dos bolsonaristas por causa disso. Então tá aí, né, a importância do jornalismo continuar sendo bem feito. E, Cris, eu queria que virar um pouquinho, aproveitar que você está aqui com a gente, virar um pouco esse assunto para a gente falar sobre o ministro Fernando Haddad, né, sobre a tramitação da proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Então,
trazer aqui essa fala do Haddad, né, admitindo que essa composição do Congresso que a gente tem hoje é uma barreira para aumentar a taxação dos mais ricos, o que não surpreende, né, infelizmente, mas ele diz que ele está confiante até que os parlamentares da oposição vão ajudar a aprovar essa proposta. Então, vamos aqui trazer a fala do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, e a gente volta a falar. Vamos lá. Tem super ricos no Congresso Nacional. Não tem só parlamentar com mandato popular, né? Aliás, não é a maioria da população que está representada no Congresso Nacional. Porque se você for pegar a quantidade de pessoas que ganham até 5 salários mínimos no Brasil e verificar quantas pessoas que têm uma renda baixa estão representadas no Congresso, você vai ver que é uma enorme desproporção. Agora, tem gente no Congresso Nacional que tem mandato popular. Quer dizer, ele foi eleito por pessoas que têm uma perspectiva de um país mais justo. Agora, os super ricos também estão representados no Congresso. Aliás, estão super representados no Congresso. Agora, tem muita gente que tem renda que concorda com a justiça social. Não é porque a pessoa tem renda que ela vai deixar de votar num projeto justo. É otimista o Haddad, hein? Muita gente que tem renda que concorda com a taxação. Muita gente, eu não diria, uma meia dúzia, de 3 ou 4, como falava o Vicente Mateus antigamente. Uma meia dúzia, né? Assim, de gente rica que tem consciência, fala, não, tá certo, eu ganho muito, tenho bastante, vou pagar mais do que quem ganha pouco. Pouquíssimos super ricos topam, Gabi. A grande articulação, a Cris pode falar, é para barrar isso. Então, o Hugo Mota já sinalizou, olha, aprovar a isenção para quem ganha até 5 mil, ok, isso aí anda. Agora, desde que não afete tanto assim, coitados dos super ricos, vão ter que pagar imposto, coisa mais chata, né? É muito desagradável isso. É, desagradável, né, Rodrigo? Ainda mais quando você é super rico, né? É, super rico toda hora, agora vou ter que ficar pagando imposto, não dá. Mas enfim... São as exceções, né? São as exceções que concordam. Claro. Isso que você está falando, Rodrigo, dos que têm muito dinheiro, que têm uma renda muito alta e que concordam em pagar imposto, são exceções, não é muita gente de fato. O Haddad está otimista. O Haddad, ele está até... Não sei se vocês repararam, mas ele está com a voz um pouco rouca. E vai ficar muito mais rouco, porque vai ter que gastar muita saliva para convencer esse Congresso a aprovar essa proposta, que nós comentamos aqui semana passada, a Gleisi, né, Rodrigo? Também, né? Vai ter que gastar muita saliva. É uma proposta que caminha no sentido de alguma justiça tributária nesse país. É o começo desse caminho. Quem sabe um dia a gente chegue no Brasil a uma situação de justiça tributária, que nós não temos. Essa proposta melhora um pouco. Agora, acredito que terá muita dificuldade, porque o Haddad tem toda razão nesse cenário que ele fala. Nunca no Congresso os super ricos estiveram tão representados como neste Congresso atual. Eles sempre tiveram muita representação e muita força. Sempre. O Congresso brasileiro sempre teve uma predominância de representantes das classes mais ricas, né? Mas houve também uma época no Congresso, sobretudo logo após a redemocratização, com vários parlamentares eleitos que vinham do mundo sindical, enfim, que representavam trabalhadores. Nós tivemos esse momento. Isso foi sendo perdido aos poucos, até nós chegarmos a esta situação. Um Congresso não só ideologicamente de extrema-direita, mas também com uma representação fundamentalista, né, do ponto de vista religioso, muito grande, e representando os mais ricos e esses interesses. Quando você junta tudo isso nesse amálgama, dá uma situação desfavorável ao governo. Né? Enfim, vamos ver como é que a coisa caminha. Tomara que não descaracterizem muito esse projeto. Cris, você ia falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Alguém vazou aí, acho que um áudio de bastidor, mas enfim, só para concluir era isso. Acho que o governo vai ter muito trabalho para aprovar essa medida. Valeu. É isso, Cris. A gente vai continuar acompanhando essa história e a gente conversa em breve, minha amiga. Obrigada por hoje. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Rodrigo, a gente já vai trazer aqui, acho que
novidades a respeito do governo Donald Trump, mas ainda estou esperando aqui a nossa equipe separar essa informação. Né? E eu queria aqui propor um respiro para a gente, né? A gente está precisando pensar em como a psicologia do esporte pode ajudar no nosso dia a dia. A gente vai trazer aqui, tem uma jornada do esporte que a gente vai começar a trazer aqui no ICL. A gente vai ter uma aula inaugural com um monte de gente super qualificada e trazendo, né, suas histórias e suas experiências nessa área, grandes atletas como o Ronaldo da Costa, Formiga, enfim. A gente vai ter aqui... Joana Maranhão, excelente, né, que humaniza muito o esporte, traz o seu relato. Ela que é medalhista olímpica, né, então tem uma grande experiência nessa área. A gente vai aqui ter uma aula com o Mark Kaelin. A gente vai ter essa aula no dia 30 de março, que é um domingo, 8 horas da noite, junto também com a Joana Maranhão e o Marco Schultz, que é instrutor de yoga. A Joana Maranhão, a gente falou dela agora, e o Mark Kaelin, ele é atleta de alto rendimento, então tem muita experiência nessa área. A gente vai trazer essa aula no dia 30 e você pode tirar 2 segundinhos aí, né, Rodrigo, do seu tempo para se inscrever em icln2.com.br. Ou pelo QR Code na tela, que está aí na sua tela. Muita gente acompanha pela televisão, né, em casa. Na minha casa, às vezes eu assisto pela televisão também. Então você pode colocar ali o seu celular no QR Code, escreve o seu e-mail e aí chega o aviso. É hoje a aula sobre esporte, superação, psicologia. Não é só o esporte como a performance esportiva. Isso também é interessante, né? Mas é superação e as barreiras psicológicas que você precisa vencer. E aí serve mesmo para quem não é esportista, para quem não... Eu não quero ser maratonista, por que eu vou assistir isso aí? Né? Tudo bem, mas o esporte e a psicologia associada ao esporte podem ajudar em muitos desafios na vida da gente. É isso, tem muito a nos ensinar. Aliás, eu estava falando o nome do Ronaldo da Costa, e a gente está falando aqui, né, de superação e tal. Imagina só que ele fez uma maratona com um tempo de pouco mais de 2 horas, Rodrigo. É impressionante. A gente está falando maratonista brasileiro, né? Do maratonista brasileiro que entrou para a história, bateu um recorde mundial justamente com esse tempo, né, que eu trouxe, foi lá em Berlim em 98. Então, 2 horas, 6 minutos e 5 segundos. Imagina o que ele pode trazer para a gente, né? Com esse aprendizado e com toda a trajetória profissional que ele traz. Nessa conversa que a gente vai inaugurar aqui no dia 30 de março. Vamos nessa, então? A gente vai também voltar a falar da determinação do ministro Alexandre de Moraes para que a Meta e o X entreguem informações das contas que são usadas pelo Alan dos Santos, blogueiro bolsonarista. Agora há pouco a gente conversava a respeito disso. São 10 dias para entregar esses dados, né? O X e a Meta, eles têm esse tempo para entregar esses dados sob uma multa de R$100 mil por dia, se não cumprirem essa decisão do Xandão. Então, ele atendeu o ministro a um pedido da Polícia Federal. Esse caso também, agora há pouco, lembrava... ele surgiu naquelas investigações sobre fake news contra a Juliana Dalpiva, jornalista aqui do ICL Notícias, e também a gente traz a Carol Brígido para conversar com a gente a respeito desse assunto. Carol, boa tarde. Eu já pergunto para você se isso já inaugura um novo capítulo, né, dos atritos que a gente vem acompanhando com as plataformas, as Big Techs. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sim, na verdade, a gente vê isso num contexto muito peculiar, né? Alan dos Santos, ele está ainda operando nessas redes sociais, muito embora o ministro Alexandre de Moraes tivesse proibido ele de fazer isso. Existe um mandado de prisão contra Alan dos Santos desde 2021. Ele está foragido nos Estados Unidos. Então, é um cerco que se fecha não apenas contra as Big Techs, mas também contra pessoas que têm o hábito de atacar instituições brasileiras, o Supremo Tribunal Federal e ministros da Corte também. Quem que a gente viu com um comportamento parecido indo para os Estados Unidos? Eduardo Bolsonaro. Ele foi até lá, disse que vai permanecer lá, se licenciou do mandato de deputado federal e agora, ao que parece, ele está imbuído da tentativa e da missão de atacar o Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente, Alexandre de Moraes,
lá de fora, lá dos Estados Unidos. Por que ele faz isso? Porque esse tipo de comportamento ficou comprovado que ele, de alguma forma, é acobertado pelo Estado dos Estados Unidos, porque a gente vê Alan dos Santos está lá desde 2021 e as autoridades americanas e também as empresas, né, as plataformas digitais não colaboram para que ele cumpra uma determinação judicial do Brasil, do governo brasileiro. Então, a expectativa é que Eduardo Bolsonaro se enverede por essa mesma carreira, de começar a ofender, né, ministros do Supremo e também o Supremo, estando de lá dos Estados Unidos, como ele fez. Lá no vídeo que ele anunciou que ele ficaria por lá, ele chamou o Alexandre de Moraes de psicopata, falou que sofre perseguição do judiciário. Talvez o fato dele estar lá seja uma maneira que ele encontrou para se proteger dessa possível investida do judiciário a essas ofensas que ele planeja fazer daqui para frente. Aliás, é uma dúvida que muita gente levantou, mas ele se diz perseguido, existe algum... assim, ele não está denunciado, né, Carol? Não tem nenhuma pista de que ele seria denunciado, de que pode se abrir uma investigação... Porque ele chegou a ser citado por um dos investigados ali na Polícia Federal, teria tido conversas com um daqueles que fez a minuta do golpe, mas não apareceu nem no indiciamento da Polícia Federal, nem na denúncia da Procuradoria-Geral da República, que optou por, inclusive, deixar personagens políticos todos de fora, né? O Ibanez não entrou, o Valdemar Costa Neto não entrou e o Eduardo Bolsonaro muito menos. Então, quando ele se diz perseguido, não tem... A gente sabe que provavelmente ele não precisa de lastro factual para falar essas coisas, porque ele vive desse tipo de ataque, mas não tem mesmo, né, Carol? Ou pode ser que surja alguma coisa, ele ficou sabendo de alguma investigação, corre alguma coisa no bastidor de que ele poderia virar alvo do Supremo? Alguma coisa nesse sentido se moveu no judiciário? Não, nada. Impressionante é isso, né, que não tem nenhuma denúncia contra ele passou longe dessa denúncia da trama golpista, não existe mais nenhum outro inquérito tramitando dentro do STF contra Eduardo Bolsonaro, não existe risco de prisão, porque no dia que ele anunciou que ele ia ficar nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República emitiu um parecer para o Supremo Tribunal Federal dizendo que não se opunha na verdade não recomendava o confisco do passaporte, que era uma medida que o PT tinha pedido para o Supremo Tribunal Federal. E aí Alexandre de Moraes, diante desse parecer, diz que tudo bem, que não vai confiscar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Ora, se o Procurador-Geral da República está dizendo que não tem problema nenhum ele ficar com o passaporte, é porque não existe investigação, nem mesmo em fase que ainda não chegou no Supremo, em fase inicial. Porque se houvesse alguma coisa muito grave contra ele, ou algum risco de emissão de ordem de prisão preventiva contra ele, claro que esse passaporte teria sido apreendido. Então, na verdade, ele está se protegendo não de uma ordem de prisão presente ou passada, mas talvez futura, porque se ele continuar ofendendo o STF, atacando as instituições democráticas brasileiras, como fez Alan dos Santos, ele vai ter o mesmo destino, provavelmente vai ter algum tipo de prisão expedida ou algum tipo de medida solicitada pelo judiciário brasileiro e vai ficar lá nos Estados Unidos acobertado pelo governo Trump, a exemplo do que aconteceu com Alan dos Santos. Eu acho que vale a pena a gente trazer aqui também, para comentar, né? A gente está falando dessas ações articuladas contra o Supremo e que o Eduardo Bolsonaro está fazendo essa campanha contra o próprio Supremo Tribunal Federal, principalmente contra a figura do ministro Alexandre de Moraes. A gente mostrava aqui mais cedo que os parlamentares da base, né? Alguns parlamentares da base republicana do Donald Trump mandaram uma carta para a Casa Branca pedindo sanções contra o Alexandre de Moraes. Então veja onde isso está chegando, né? A gente tem uma nota da Letícia Casado aqui do portal UOL dizendo que aliados do Eduardo Bolsonaro estariam levantando informações sobre bens dos ministros do Supremo nos Estados Unidos. Carol, como é que isso tem repercutido no Supremo Tribunal Federal, visto que eles estão reforçando a segurança na semana que vem, eles têm recebido mais ameaças de morte, até por telefone,
e ameaças de maneira geral por conta do julgamento que vai ser no dia 25, né, do 8 de janeiro. Exato. Eu vejo duas frentes diferentes. Na verdade, mapear bens de ministros do Supremo Tribunal Federal por si só não é uma prática criminosa. Agora, o que você vai fazer com esses dados? É claro que é uma história a se apurar. Então, existe um alerta ligado, sim, em relação a isso. Agora, para além disso, aumentou demais o número de ameaças ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros do tribunal nessas últimas semanas por conta da proximidade do julgamento da denúncia. São ameaças que chegam por telefone e lá no Supremo Tribunal Federal eu perguntei à equipe de segurança, também à equipe de comunicação, que tipo de informação que a gente poderia dar em relação a isso. E a ordem é que não se dê muitos detalhes, até porque se a gente vê, né, que quando esses detalhes são muito propagados, eles podem de alguma forma incentivar pessoas que estejam com a mesma ideia a fazer o mesmo. Mas tem muitas ligações chegando ao Supremo, muitos e-mails também com conteúdo de ameaça. Como que o Supremo está se precavendo em relação a isso? O Supremo está reforçando a segurança do prédio até o fim desses julgamentos dessa denúncia, com mais pessoal. Tem também um reforço da Polícia Militar do Distrito Federal, instalação de mais equipamentos de segurança e cerca também, né, que tem em volta do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eles estão tomando todo o cuidado. Também existe uma preocupação em relação a ataques cibernéticos. Então, assim, existe uma política ali de segurança que está sendo reforçada em parceria com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. A intenção é antever que tipo de coisa ruim pode acontecer ao longo desses julgamentos. A gente viu, né, muito recentemente, uma pessoa se explodiu com bombas na Praça dos Três Poderes, ali na frente do tribunal. Então, eles não querem que aconteça algo parecido com isso, especialmente nesse momento em que essas denúncias estão sendo julgadas. E, é claro, esse tema ele ferve com o ânimo das pessoas que são adeptas, que são aliadas e que são simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro e da gestão anterior do Brasil. É uma curiosidade que eu tenho, eu não sei se a Carol vai ter essa resposta aqui. O Jair Bolsonaro tem, e outros, né, acusados, tem que comparecer, ou pode comparecer, vamos dizer, tem essa primeira decisão lá na primeira turma. O réu tem que estar ali? Ou possível réu, né, ou é só advogado? Eu não sei bem como é que é isso. Se ele é obrigado, ou se ele pode, se quiser, se um deles pode ir lá aparecer e ficar sentado na primeira fila lá, como é que funciona isso? Imagino que seja caso a caso, não sei se tem uma regra específica, Carol, mas ficou essa curiosidade, se ele vai pessoalmente em algum momento estar nas sessões do Supremo Tribunal Federal, né? Não é obrigatório. Se quiser, pode, porque o plenário está lá aberto para quem quiser visitar, para quem quiser acompanhar o julgamento presencialmente, pode se cadastrar ali na portaria do Supremo, entrar e, se tiver lugar disponível, pode se sentar na sessão e assistir ao julgamento. Então, o réu pode fazer isso como uma pessoa comum que vai lá assistir. Mas é engraçado que as pessoas falam assim, sentou no banco dos réus. Não existe um banco dos réus no STF, gente. Isso é uma maneira... Uma força de expressão total, né? Não, é porque eu fico me lembrando... Exato, é só uma força de expressão. Mas aí, assim, se a pessoa quiser ir, vai. Mas não é comum ir, não. Nos julgamentos de ação penal que tem no Supremo, de denúncia, não é comum que o réu compareça, os advogados que vão para fazer a sustentação oral e acompanhar o debate entre os ministros. É que eu fico me lembrando do caso da Lava Jato, presidente Lula, eu sei que é outra coisa, era a primeira instância, Justiça Federal em Curitiba, mas o Lula foi para a oitiva, né, para o momento em que ele ia ser interrogado ali pelo juiz Moro. E aí houve toda aquela mobilização, os apoiadores estavam na praça, em frente ao prédio da Justiça Federal, porque como você falou de segurança, e é algo para ser levado muito a sério, porque alguém já se explodiu na frente do Supremo, aliás, o prédio foi invadido pelos golpistas em janeiro de 2023, então é para levar a sério esse tipo de coisa, né? Mas eu fico imaginando se pode ser que aconteça alguma mobilização no dia que o Bolsonaro for, por exemplo, se é que ele vai, né? Se em algum momento pode ser que ele vá a alguma destas sessões. O momento do interrogatório, né, ou do depoimento, melhor dizendo, não é interrogatório, é na polícia, né, do depoimento
ali no judiciário, talvez não seja com os ministros, né, Carol? É com juízes auxiliares, né? Não sei bem como é que isso funciona, mas também aqui acho que não é o caso. Eu estou só me adiantando aqui, fazendo elucubrações, pensando nessa coisa da segurança. Fiquei pensando, o Lula foi para Curitiba, teve um tremendo esquema de segurança lá no centro de Curitiba. Se o Bolsonaro for ao Supremo, né, eu fico imaginando, pode ter mobilização, os bolsonaristas, apoiadores, ali na Praça dos Três Poderes. Mas acho que a gente tem tempo ainda para ir imaginando esses cenários e mais à frente ir desenhando também aqui junto com o nosso público, né? Olha, não tem nenhuma previsão de que ele compareça ao Supremo Tribunal Federal. Não seria recomendado, né? Porque realmente o esquema de segurança ficaria muito mais exposto com uma multidão de manifestantes em volta, porque ele ainda tem alguma força, né, para encher a esplanada dos ministérios, que não é tão grande quanto a praia de Copacabana, então é mais fácil de encher. Mas a previsão é que tenham sim manifestantes ali no dia, independente da presença ou não de Jair Bolsonaro ali no julgamento. Para esclarecer você e o resto da nossa audiência, não é agora que existem depoimentos dos investigados. Sim. Tiveram esses depoimentos numa fase preliminar, que é a fase de investigação que antecede a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Agora, a denúncia está sendo julgada, isso é importante também, não é o Bolsonaro que está sendo julgado, é a denúncia que está sendo julgada se ela vai ser recebida ou não. Se essa denúncia for recebida, vai ser aberta uma ação penal e essas pessoas passarão a ser réis. E aí, nessa nova fase investigativa é que vão ter mais depoimentos, vão ter elaboração de novas provas, a defesa vai ter a chance de se pronunciar, o Ministério Público também vai precisar comprovar tudo aquilo que ela elencou na denúncia, todas as acusações elencadas contra essas pessoas investigadas. Agora, se essa denúncia não for recebida por algum motivo, aí o caso é encerrado e não existe mais investigação. Essa é a possibilidade menos possível, digamos assim, praticamente nula. O que deve acontecer é que essa denúncia seja recebida pela unanimidade dos 5 ministros da primeira turma, pelo menos é isso que se espera, é isso que a gente vê ali nos bastidores do STF. Carol, só para deixar claro, então, você explicou muito bem aqui, acho que todo mundo entendeu, né? Quer dizer, o que está sendo julgado agora é a denúncia, se eles vão aceitar ou não a denúncia, que já teve a fase policial com os depoimentos e tal. O Jair Bolsonaro e também o general Heleno e outros, Braga Neto, o almirante Garnier, na fase, depois que virem réus, né, aí começa a instrução toda, aliás, a fase final, né, do julgamento. Nessa fase, eles pessoalmente prestam depoimento também perante o Supremo Tribunal Federal? Sim, os acusados prestam depoimento ao longo da tramitação da ação penal e também as testemunhas indicadas pelos acusados e as testemunhas indicadas pelo Ministério Público Federal, que é o autor da denúncia. Então, depois de toda essa instrução, é que o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, vai se reunir novamente para julgar, aí sim, os réus, se eles são culpados ou não desses crimes que eles foram acusados. Existe a possibilidade de acusação, de condenação de todos por todos os crimes e também tem uma forma de condenação parcial. Por exemplo, cada um deles respondem a 5 crimes. Então, pode ser condenado por 1 ou 2 crimes. E aí, depois dessa condenação, se houver condenação, aí o Supremo passa para uma outra fase de julgamento, que se chama dosimetria, que é quando os ministros vão estabelecer qual a pena que cada um vai cumprir pelos crimes aos quais forem condenados, se houver condenação. Então, e aí depois disso os réus ainda têm direito a apresentar recurso contra essa eventual condenação, então ainda tem muita água para rolar. A denúncia é só o início de uma ação penal, esse julgamento que a gente vai ver na semana que vem. Depois vai ter muita coisa ainda para a gente explicar e comentar por aqui. Carol, e o advogado do Jair Bolsonaro, né, o Paulo Cunha Bueno, tem um novo capítulo nessa história, mas que me parece uma argumentação muito parecida com o que ele já tinha feito quando ele se pronunciou, né? Ele disse que protocolou na OAB
uma ação para garantir as prerrogativas do direito de defesa. Então, explicar essa história aí, porque eu achei tão parecida, quero te ouvir sobre isso também. Mas ele diz, o advogado do Bolsonaro, que ele, Bolsonaro, não tem acesso, não estaria tendo acesso ao que ele chama de totalidade dos elementos obtidos na investigação. Não foi a mesma argumentação, ou praticamente a mesma argumentação, né, que a defesa do Bolsonaro apresentou ali quando teve esse tempo de apresentar a defesa prévia, né? Não teve acesso à totalidade, já argumentou isso algumas vezes, já falou na imprensa sobre isso. Faz sentido isso, cara? Agora eles estão reclamando na OAB, né? Na OAB agora, exatamente. É isso, Gabi, é igualzinho, só que é diferente, porque antes eles reclamaram para o STF e agora eles estão deu certo, reclamando né? para a OAB. Mas a reclamação é a mesma. Então, assim, eu procurei a OAB hoje e perguntei o que pode acontecer, né? Como que a OAB pode intervir nisso? Na verdade, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai analisar essa reclamação que foi apresentada pela defesa de Bolsonaro, vai ver se faz algum sentido, vai ver se é pertinente. No caso de ser pertinente, a OAB pode peticionar o STF, pedir uma audiência para o Alexandre de Moraes, né, ou então entrar com uma petição no sistema do STF pedindo para que essas garantias que eventualmente tenham sido omitidas, tenham sido suprimidas da defesa de Bolsonaro, que elas sejam cumpridas efetivamente pelo STF. Na verdade, é um mesmo pedido que a OAB entraria, só que agora como instituição, Ordem dos Advogados do Brasil, e não apenas como um advogado isolado de um dos investigados. Ganha mais força institucionalmente, mas a chance de ganhar é zero, porque o argumento é o mesmo, o fato é o mesmo. Alexandre de Moraes não vai analisar de uma forma diferente a depender de quem fizer o questionamento, porque o questionamento continua sendo o mesmo e a resposta deve ser a mesma. Alexandre de Moraes já disse que esses dados, essas mídias estão todos disponibilizados para os advogados já há bastante tempo e que não há o que se reclamar em relação a isso. Me parece que é uma pressão, né, Rodrigo? E mais uma vez não deixa de ser uma ironia, né, Gabi? Além do Eduardo Bolsonaro falar em direitos humanos lá nos Estados Unidos, e a gente aqui no começo do programa lembrou o discurso que a família Bolsonaro sempre teve em relação aos direitos humanos, eles apelarem para a OAB também não deixa de ser uma grande ironia, já que o Bolsonaro, eu queria só lembrar, o Felipe Santa Cruz, né, foi o antigo presidente, foi um dos anteriores aqui da OAB, e ele é filho de desaparecido político. O pai dele foi morto e torturado e morto pela ditadura militar. E o Bolsonaro chegou a ironizar isso, o fato do pai dele ter sido morto, né? Ofendeu pessoalmente a família. O Bolsonaro chegou a dizer que quem procura osso é cachorro em relação às pessoas que, né, lutavam para localizar os desaparecidos políticos, e o Felipe Santa Cruz foi pessoalmente agredido pelo Bolsonaro em relação a isso. E a OAB sempre foi um organismo de atuação contra a ditadura, lembrando que a linha dura, a extrema-direita militar, mandou bomba, explodiu bomba na OAB, porque não queria a transição para a democracia, atingiu uma secretária da OAB, né, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, não deixa de ser uma ironia que agora a família Bolsonaro esteja recorrendo à OAB, ao discurso de direitos humanos, para tentar achar um caminho para se defender, já que parece que o caminho jurídico está difícil. Né, e esse discurso... Sim, acaba sendo... Desculpa, Gabi, mas acaba sendo muito mais um movimento político do que um movimento com alguma consequência jurídica plausível, né? Eles estão pressionando para a opinião pública ver e para eles poderem discursar do tipo, olha, a gente teve a nossa defesa totalmente cerceada nesse processo, no caso de eventual condenação lá na frente. Eles sabem muito bem que não tem chance de prosperar esses pedidos que eles estão fazendo, mas eles precisam de alguma forma jogar ali para os simpatizantes, para os aliados, para os votantes em Bolsonaro, que eles estão lutando até o fim contra um suposto sistema jurídico que não dá a eles a garantia da ampla defesa. E o que a gente está vendo na prática
não é nada disso, né? Isso que você fala é muito importante, Carol, isso sobre motivar a opinião pública, né? Porque aí a gente vê casos graves como, por exemplo, aquele homem que explodiu uma bomba contra o STF, contra ele mesmo, no fim das contas, né? Acabou morrendo. A gente tem também uma apuração sua sobre o site do Supremo Tribunal Federal ter sofrido nos últimos anos bastante ataque hacker, né? Não sei se isso aumentou consideravelmente nos últimos dias, especificamente, mas fato é que a gente teve recentemente, né, nos últimos anos, com certeza, segundo a apuração da Carol, queria entender se isso também é uma situação de momento, para além das ameaças que estão sendo feitas contra os ministros por telefone, enfim, todo tipo de ameaça por conta do julgamento. Não estou ouvindo a Carol. Federal agora que sim. Desde 2018, quando Bolsonaro era candidato a presidente da República e que começou a atacar mais o STF, incentivar com que esses ataques fossem feitos pelos seus seguidores também, a gente vê que no Supremo houve uma melhora ali na segurança, teve um acréscimo de equipe de segurança, também de equipamentos, porque esses ataques são crescentes, não só pessoais, não só de gente se explodindo na Praça dos Três Poderes, mas também esses ataques hackers ao site do STF. Normalmente esses ataques são feitos da seguinte forma: eles simulam com robôs, eles que eu digo os hackers, né? Simulam milhares de acessos simultâneos ao site do STF com o intuito de derrubar a página do STF. No ano passado, essa página ficou 10 minutos fora do ar por conta desses ataques hackers, mas eles não conseguiram entrar no sistema, pegar os dados e de alguma forma manipular os dados que estão no site do STF. Nesse ano, esses ataques aumentaram bastante e nesse mês especificamente aumentaram mais ainda, e dentro do STF a avaliação é de que o motivo do aumento desses ataques é justamente a proximidade desse julgamento da denúncia pela trama golpista. Então a expectativa é que isso aumente. E o Supremo tem aumentado também os mecanismos de controle, os mecanismos para que esses ataques não resultem em derrubada do site do tribunal. Então, como eu falei antes, existe esse movimento para aumentar a segurança no Supremo, não só a física, mas também a cibernética, por conta desses dados na página do STF. Muito bom, Carol. A gente vai se falando e vai se falar muito, porque logo a gente vai ter o julgamento aí no dia 25, terça-feira que vem. A Carol também vai estar mobilizada para isso. Em breve a gente vai trazer informação, né, sobre a nossa cobertura especial a respeito disso. O ICL vai ter repórteres lá no STF, direto. Incluindo a Carol. Claro. Claro, obviamente, na linha de frente. É isso lá. aí. Obrigada, querida. Um abraço e até a próxima. Até lá. Aliás, falou bastante, né, sobre isso, mas assim, só para reforçar, terça-feira que vem, cobertura especial aqui no ICL Notícias, com, né, os nossos analistas, repórteres no STF, no estúdio, né, acompanhando tudo sobre o início do julgamento do Bolsonaro e seus asseclas. Isso aí, Rodrigo. A gente vai trazer mais informação sobre quem vai estar lá em breve, mas já adiantamos que Carolina Brígido vai estar na linha de frente dessa cobertura junto com a gente. Aliás, temos notícia importante da política do dia, Rodrigo. Congresso Nacional, olha, informação de momento, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2025, 3 meses de atraso, hein? Mas chegou. Uma previsão de 15 bilhões de reais de superávit. O Haddad deve estar respirando aliviado, né? A gente viu aquela imagem do Haddad que parecia cansado exausto, né? Mas o orçamento é aprovado com atraso porque teve toda essa polêmica da questão das emendas. Isso. Então, até ajustar tudo isso, o orçamento não podia ser aprovado. Ele é aprovado com previsão de superávit, o que é, assim, uma boa notícia para o Haddad. Isso é a previsão, né? Tem que ver lá no cumprimento no final do ano. Mas é uma boa notícia, retira um pouco da pressão sobre o ministro Fernando Haddad. Gabi? É isso aí. A gente também, só aqui para fechar, nos Estados Unidos a gente tem Donald Trump atacando diretamente o Departamento de Educação nos Estados Unidos, que pode fechar, segundo aqui, uma assinatura de Donald Trump, né, que pode agora atacar a educação, o Departamento de Educação nos Estados Unidos.
A gente, ao longo da nossa programação, vai trazendo informação e novidades a respeito disso. Mais uma, né, de Donald Trump. Ele assinou uma ordem fechando o Departamento de Educação, eliminando o Departamento de Educação nos Estados Unidos. É isso aí. Bom, vamos nessa, né, que a gente ainda tem essa sexta-feira que promete ser um dia longo também. A gente vai trazer muita informação a respeito disso e novidades a respeito do julgamento de Bolsonaro também. É isso, boa noite para todo mundo, boa noite, Valeu, Rodrigo. Gabi. Amanhã teremos Chico Sá, né? De volta aqui com a gente. Isso aí, valeu. Valeu, até amanhã. Quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto e desistir? Eu, sinceramente, umas 3 vezes por semana tenho. É brabo, né? E cada um enfrenta desafio, dificuldade numa área diferente da vida. Eu acho que uma maneira da gente superar isso é através do esporte, através dos ensinamentos que os esportes trazem para a nossa vida. A gente resolveu fazer um grupo que vai aprender com os maiores profissionais do esporte do mundo e, além disso, vai estar junto ali, tendo programas de treinamento, tendo aulas, tendo um acompanhamento para poderem caminhar nessa direção da superação pessoal. Esse programa começa no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com uma aula inaugural aberta com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ninguém pode deixar de assistir essa aula incrível. Um abraço e até lá.